No século XVI, através de um decreto imperial, houve uma decisão para que não se criasse gado no litoral. A criação de gado fosse adentrada mais para o sertão, né? O interior do Brasil. E aqui no Nordeste, nessa ida para o interior, principalmente o negro e o índio se uniu, formando assim uma cultura totalmente diferenciada de qualquer cultura do mundo. Para vocês terem ideia, o gibão do vaqueiro é uma vestimenta típica totalmente brasileira. Então, esses homens chegando no sertão para criar o gado, ele tinha que se adaptar ao clima, ao relevo, à fauna e à flora. Porque viver na caatinga não é fácil. Adaptar-se à seca, aquelas plantas que elas são espinhosas, que se adaptaram ao clima seco, porque muitas dessas plantas da caatinga, e a gente até pede em nome de Jesus Cristo, para que as pessoas tenham, né, consciência e não destruam a caatinga para fazer carvão e outro material, porque ali é um clima, é uma planta única da região do Brasil, deve ser preservada. Então, o vaqueiro ali chegando, ele tinha que se adaptar, tinha que viver naquela circunstância. Então, aonde foi criado, por exemplo, a bota do couro, né? Quase toda a indumentária do vaqueiro daquela época era de couro cru. Né? Inclusive esse tipo de chapéu, que às vezes eu faço umas filmagens quando homenageio a cultura dos ancestrais, aí a gente pega e coloca esse chapéu aqui em homenagem aos meus avós maternos, que era vaqueiro da Caatinga. Então, se adaptando a esse sistema de vida, a sua roupa era de couro, né? A sua vestimenta para se proteger da caatinga, das espinheiras bravas, né? A sua bota de couro para se livrar dos botes das cascavéis, das jararacas, e para se evitar que não fosse furado. Inclusive existem vários tipos de chapéu para o vaqueiro se proteger. Inclusive tem um que eu tenho ali que é bem duro aqui, que ele para andar na casa, para ele baixar a cabeça assim, para quebrar a espinheira, né, e não ser furado na cabeça. Isso aqui é mais para a região onde chove e quase não faz sol quente, do Nordeste brasileiro. Mas vejam bem, quantas e quantas vezes eu via falar em rodas ali, as pessoas contando para mim como é que era a vida do vaqueiro no sertão, os seus duelos, as suas lutas. Por exemplo, o homem desde a Grécia, para que eles não usassem de violência de um para com o outro, então eles ali introduziram as Olimpíadas, né? As nações tinham algum duelo uma com a outra. Então, ao invés de ir para a guerra, ir para as brigas, que o homem tem muitas vezes, ele tem essa tendência a competir com outro homem, quem é o melhor. Então, ao invés de ir para a guerra para se matarem, eles aprenderam a usar o esporte. Se é melhor do que eu, então vamos para o campo. Se é melhor do que eu, vamos para a quadra, né? Então é um duelo assim mais pacífico, né? Tem regras e tem limitações. Então, naquela época, não era tão fácil para um homem conseguir muitas vezes uma cabocla para se casar. Meu pai me dizia que quando ele era solteiro, tinha numa casa lá, tinha uma moça que era muito bonita, e ele e outros cavaleiros, ele passava de cavalo nessa área, outros cavaleiros passavam ali em frente daquela casa daquelas moças várias vezes, para ver se havia, só para ver. Lavava o cavalo, tomava banho, vestia a melhor roupa, vestia a melhor bota, calçava a melhor bota e passava só para ver aquela moça. Porque o homem, essas mulheres até nos perdoam e perdoam os homens. Mas os homens, ele tem um instinto de macho, e ele gosta muito de estar olhando para as mulheres, para as moças, né? Isso às vezes não é nem um desejo de pecaminoso que é proibido por Deus, mas a beleza da mulher, isso atrai muita atenção do homem. E o que ocorria muitas vezes?
Havia dois homens que estavam ali lutando para conquistar o coração de uma mulher. Então, às vezes acontecia deles irem até para os duelos na bala mesmo, na combreia, na espingarda. Vamos ver quem é melhor? Pega a tua espingarda e eu vou pegar a minha. Porque muitas vezes para esses homens, quando a pessoa decide tomar uma posição dessa, isso era muito normal antigamente. Dois homens gostavam de uma mulher e ir para um duelo para ver o que morresse, morria, o outro ficava com a mulher, casava com a mulher. E a mulher até se sentia orgulhosa, ver o valor que ela tinha de dois homens lutar até a morte pelo coração dela. E o homem dizia também, se eu morrer, morri, e se eu não casar com aquela mulher, não tem mais valor, não tem mais motivo para viver. Muitos faziam isso. Aí o que muitas vezes ocorria? Muitas vezes nesses duelos assim de domingo, enfrentam uma venda, você é brabo, então vamos amarrar a camisa. Amarrava a camisa de um no outro e cada um pegava um punhal. E ali até as últimas consequências, que morresse, morreu. E muitas vezes, esses punhais, que é os punhais daquele tempo do período de Lampião, você vê como é aquele punhal é um punhal típico do Nordeste brasileiro. Os ferreiros faziam com a bainha de couro, né, que era, o cara mandava o artesão, encomendava lá no ferreiro, olha, quero que faça aí um facão para mim, com 50 centímetros, 70 centímetros, e iam ali para o duelo. E eu via muitas vezes, quando eu era menino, eu via muitos valentes, pessoas que eram bravos, possuírem esses punhais, aqueles punhais que era daquele modelo que Lampião usava, o seu bando usava. E até eu vi polícia, em 67, 68, eu vi passar, quando eu já morava aqui em Vitória, eles possuíam, eles andavam com esses punhais, a bainha da bota dele, do coturno, já tinha uma bainha ali para colocar o punhal, esse punhal do Lampião. Porque há uma diferença, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é uma peixeira, essa aqui já foi muito usada, tá cheio de dente aqui, tá vendo? Essa aqui é de aço, ela não é de inox, naquela época não havia ainda as facas, as peixeiras de inox. Hoje você compra de inox, ela é bonita no enferrujo, tem seus valores, mas ela enferruja com muita facilidade. Essa aqui é a peixeira, entre as quais dessa qual meu pai usava. Mas a peixeira, para quem mora na zona rural, para o agricultor, para o homem do campo, tem importância muito grande, porque ele ali corta uma raiz, ele senta debaixo do pé de manga, ele descasca a fruta, tem várias utilidades, né? Então ela só corta de um lado, do outro não corta. A bainha é feita do couro do boi puro, né? Couro cru do boi. Então esse material aqui, ele só tem utilidade, que é para várias utilidades, de cortar uma carne, cortar o charque quando chegar em casa. E às vezes até alguém usava para violência. De forma que às vezes na cidade o policial vê alguém armado, ele pede, ele toma, né? Mas se ele encontra um agricultor, eu já vi casos aqui em Vitória, por exemplo, encontrar uma pessoa assim na feira do Mangalho, o cara com aquela peixeira que tinha ali várias utilidades, ele colocava ali na brecha do calçamento, quebrava a ponta da peixeira, porque era uma ferramenta de trabalho, tudo bem, mas vamos cortar a pontinha para não oferecer perigo de você querer enfiar na barriga de alguém. Aí quebrava ali a ponta da peixeira e devolvia ao camarada, né? Policial, já vi policial fazer isso. Tá certo, dentro da sua profissão, né? Em proteção à sociedade, não é mesmo? Mas os punhais, eles não tinham utilidade de cortar uma manga, de cortar uma jaca, A função dos punhais dos vaqueiros do Nordeste, a função dele era para defesa ou para ataque, e às vezes até para duelos, né? De forma que eu tive conversando com um estudioso na época, um estudioso nessa área, ele disse que quando havia o bando, como era o bando de Lampião, o chefão do chefão tinha um punhal maior do que o seu subordinado. Quanto maior fosse o punhal dele, o carro dele era maioral dentro ali daquele grupo. E ali era só para questão de dizer assim, eu estou armado, porque ele usava, por exemplo, o Lampião, ele usava ali um fuzil, o Enschede, aquele americano, Papa Amarelo, ele usava.
É por isso que Lampião, a gente chama de Lampião, sabe por quê? Porque ele dizia que ele atirava tão rápido que ficava aquela luz, acendia o local onde ele estava, ficava aceso direto. Aí ficou a habilidade de Lampião, porque ele clareava o local onde estava, tão rápido que ele era no manuseio daquele fuzil, o Winchester, que é americano, que é mais conhecido por Papa Amarelo. Antigamente eu postei uma dessas coisas, há muitos anos atrás, né? Antes de eu ser evangélico, depois que eu aceitei Jesus, aí eu dei fim a essas coisas, né? Mas assim, ele também usava ali na arma curta, ele usava a Luga alemã de 9mm, que era uma arma que ficou muito famosa, principalmente na Segunda Guerra Mundial, onde os oficiais alemães usavam aquelas armas, onde exterminaram muitos judeus, né? Mas isso aí é outro assunto. Voltando para o assunto, Nordeste de Pernambuco, muitas vezes os vaqueiros, eles tinham os seus outros duelos. Por exemplo, se você for olhar, você vê aí a vaquejada. O que vem ser a vaquejada? A vaquejada é o cara que dizer, tu é bom, eu sou bom. Então vamos colocar, vamos para a vaquejada. Vamos lá na arena lá, vamos botar um boi lá e vamos ver quem derruba primeiro, quem é melhor. Aí conseguia ali o bate-esteira, né? E ali os dois, aquela dupla ali, quem derrubasse o boi primeiro era o campeão. E o perdedor aceitava porque ali foi dentro de um duelo justo. Então isso era uma maneira, muitas vezes, até deles tirarem as suas divergências. Porque o homem tem essa competição, o homem quer ser sempre melhor em alguma coisa do que o outro. Não é mesmo? O homem que não quer ser melhor em nada, eu acho que é um Zé Ninguém. Então eu gosto de ser boleiro, né? Mas vejam bem, gente. O pega de boi. O que é vencer o pega de boi? O cara dizia que era bom, o vaqueiro é bom, então até as pessoas falam que Raimundo Jacó, aquele que chegou quando Luiz Gonzaga estava lá em Exu, chegou em Exu, que Luiz Gonzaga começou a duelar com seu pai, né? Aí ele disse assim, o pai de Luiz Gonzaga com um acordeão lá, e Gonzaga com uma sanfona, e eles duelavam. Eu já vi violeiros e já vi sanfoneiros duelar. Um toca dá ali um trofe de uma música, né? Do mesmo jeito, para ver quem é melhor, né? Então aí quando Jacó disse assim, Luiz, respeita Januário, né? Porque ele tava ganhando para o pai na sanfona. Respeita Januário, tu pode ser famoso, mas teu pai é mais, né? Uma expressão lá, desde isso aqui, Jacaria Jabacó, Januário é o maior, né? O Jacó falou para Luiz Gonzaga, quando ele retornou do sertão, depois de alguns anos, depois que já era famoso, voltou para visitar os pais. Mas, gente, o pega de boi, por exemplo, do qual dizem que o Raimundo Jacó era um bom vaqueiro, o boi se perdia dentro da caatinga, aí ele ia lá, o vaqueiro dizia, olha, você um boi aqui sumiu, e a dia que eu estou procurando, tá por dentro da caatinga, por dentro do mato, porque o boi era solto dentro da caatinga, e até agora não encontrei. E os bois, é bom que se diga que todos os bois eram ferrados, ali na pata era ferrado, um símbolo ali da letra do dono, e de forma que quando ele se perdia na caatinga, aí alguém que via ele dizia, esse boi aqui, tal fazendeiro, tal pessoa, né, veio amarrar, ir lá, levar para devolver, né? E quando não se encontrava esse boi, então o vaqueiro, tinha aquele vaqueiro que a função dele era essa, em procurar na caatinga. É por isso que ainda hoje, nas festas de vaquejada do sertão, nas festas dos ancestrais, o pega de boi, né? O cara solta um boi lá e aquela turma sai correndo atrás, para ver quem é o melhor que pega aquele boi, derruba, amarra e traz pro tronco, né? Isso é tradição hoje, ainda na cultura do Nordeste brasileiro. Mas veio de uma prática, de uma profissão que depois passou para fazer parte da cultura dos duelos entre os vaqueiros do Nordeste brasileiro, vaqueiros da Caatinga brasileira. Mas voltando ao assunto acerca de punhais, que esse armamento ele foi proibido pelo governo no período dos anos 70, porque as pessoas que andavam, eram mais valentes, pessoas criminosas, que andavam com a intenção de enfiar na barriga do povo, aí foi proibido. Mas algumas pessoas pegaram essas armas. Por exemplo, eu tenho um aqui, observa, viu? Eu tenho esse punhal aqui, ele foi encontrado por um amigo meu, primo, um amigo meu, encontrou esse punhal aqui, ele trabalhou um bocado de tempo numa empresa que fazia reforma numa antiga igreja, uma igreja católica bem antiga. Ele trabalhou lá nessa empresa, ele fazia recuperação, trabalhou numa empresa que fazia recuperação
em igrejas antigas, fazia parte do patrimônio histórico daquela cidade. E ele viu esse facão aqui, depois ele perdeu as pecinhas daqui, esse facão é antiguíssimo, né? O ferrugem, vou ver que o aço dele aqui tá todo corroído do ferrugem. Aí ele sabe que eu gosto de coisa velha, dessa coisa da tradição nordestina. Aí ele pegou, me deu essa peça aqui, eu guardei aqui para futuramente, com a permissão de Deus, a gente colocar lá no Museu do Vaqueiro. Inclusive o prefeito Vitória que tem esse projeto para fazer. Mas o prefeito tem tanta coisa na cabeça dele que eu não quero nem chegar lá e estar pedindo mais essas coisas, que é ocupado demais, né? Mas essa peça que eu preservei. Um dia ele chegou para olhar alguns materiais que eu tenho. E ele disse assim: ô Sebastião, essas coisas tu vende, esses objetos tu vende? Senhor prefeito, eu não gosto de vender não. Isso não venda mesmo não, meu filho? Porque isso aqui, alguma dessas peças foi adquirida de Vitória, então faz parte do patrimônio histórico de Vitória. Guarde, preserve. Aí foi nesse preservar, eu passei a lixinha, né? Passei um vernizinho claro por aqui, né? Para preservar, e depois eu coloco um olhinho, né? Um óleo diesel para preservar, para no ferrugem não continuar comendo essa peça aqui. Mas você veja, esse tipo de facão, ele não tem utilidade para o cara cortar a manga, cortar a jaca, né? Cortar o charque. A utilidade dele é de valentia, é para fazer uma mesmo, é para defesa, é mais para defesa, porque o cara tá lá junto dele, né? Defesa, né? E mais muitos usavam para atacar, para ferir o seu próximo, né? Que é coisa totalmente legal. Então, aí eu falei o quê? Eu guardei essa arma aqui, ela é uma arma totalmente que faz parte da cultura nordestina, né? Mas se nós formos mais à frente, tem uns menorzinhos, olha, do mesmo período, observa que ele não é de inox. Alguém mostrou, disse eu tenho uma faca antiga, quando cheguei lá era de inox. Mas amigo, eu não estou interessado não, porque de inox não é antigo, é vintage, né? Esse aqui já é um pouquinho menor, eles tinham a bainha de couro, porque esse aqui foi encontrado em reciclagem de ferro velho. Por isso que eu dou uma voltinha no ferro velho, né? Aí encontro esses materiais para ele não ser derretido, não ir lá para Gerdau, não ser derretido, para se preservar a cultura do homem do sertão. Mas tem essa aqui que é menorzinha ainda, veja que coisa perigosa. Uma dessas daqui você coloca até no bolso, como se fosse uma caneta, né? Aí, olha, tá vendo que as pessoas faziam? Colocava na mão, ninguém tava andando pela rua, ninguém nem via às vezes. Mas é perigosíssimo, tá vendo aqui a bainha? Olha. Então um material desse, eu acredito que não se deve ser jogado fora, tem que ser colocado em museu, para se contar a história desses artigos, não é mesmo? Então, aí acontecia que havia esse tipo de duelo. Na briga, amarrava a camisa e havia a briga ali por uma moça. Na verdade, ele estava brigando por um motivo justo. Tem outro aqui, ó. Esse aqui também, outro aqui, ó, tá vendo? A maioria dessas peças foram encontradas em telhas de casas antigas, viu? Quando o cara tá fazendo a limpeza lá para tirar as telhas, para reformar o prédio, encontra. Aí ele, na mistura do ferro velho, leva pro ferro velho, aí meu parceiro lá vai e guarda para mim. Diz: ó, Sebastião, tem um negócio aí, pode ser que tu goste, né? Aí eu compro no quilo. E às vezes eu dou um trocadinho por fora para o cara ficar mais alegre, né? Então, se você tiver dessas peças, não jogue no lixo não, nem defim. Se tem alguém, umas peças dessas aqui, traga. Olha, tá vendo? Você leva para um museu, Instituto Histórico, né? Ou entre em contato comigo através de social, e se quiser me doar ou vender baratinho, a gente está comprando, tá bom? Então já mostrei você a peixeira, mostrei o punhal. Aqui tem a utilidade, o punhal só serve mesmo para ataque e para ferir, né? Mas em Gravatar, olha isso aqui, ó. Em Gravatar tem ali um antiquário que tem desse aqui, eu vi desse já, tá vendo? Esse aqui tem 70 centímetros de lâmina. Esse é o mais perigoso. Era usado tipo vigilante de fazenda, né? Por cabras valentes. Esse aqui é de ferro, né? Essa peça aqui ela vai ser exposta no vaqueiro, no Museu do Vaqueiro do Sertão, se assim Deus nos permitir. Aqui é para o cara colocar na cinta para segurar segurar no cinturão da calça, né? Então, às vezes o cara brigava, lutava em guerra, lutava em briga, e havia os duelos da vaquejada, do pega do boi, da derrubada do boi, né? Você vê muitas vezes na rede social, derrubar o boi, coloca o boi ali, e várias pessoas entram ali para ver quem é que derruba o boi. Isso é uma tradição dos ancestrais que deve ser preservada, que faz parte da cultura nordestina, né? Então, é a cultura que a gente preserva. Eu acho que é dia que a gente, se Deus nos permitir,
Até enquanto eu estiver nesse mundo, Deus me dê a graça, eu vou defender a cultura dos ancestrais. E hoje eu estou de folga, é feriado aqui em Vitória, né? Dia 17 desse mês, né, de janeiro, é dia do padroeiro, comemorar o dia do padroeiro. Vitória Santa, eu estou de férias e estou solto nas barranqueiras para gravar vídeo para vocês. Então até mais, conforme Deus nos permitir, tá bom? Tchau!